livro de Salmos, ela é dividida em 5 partes ou 5 livros que foram solucionadas em uma só, sendo que o livro de Salmos tem 150 números e por ter 150 números é o maior livro da Bíblia, tendo ela uma biblioteca dentro da própria Bíblia. O livro de Salmos não é somente um livro, é o inário do povo de Deus. O livro de Salmos é o inário ou oração do povo de Israel, do povo hebreu e do povo judeu. O livro de Salmos, por ter 150 números, 2.461 versículos, sendo que o maior salmo é o 119, com aproximadamente 117 versículos, e o menor é o 117 com 2 versos só, sendo ele com alguns autores, escritores, salmistas, cantores, como Davi, como Etã, os filhos de Corá, também Salomão, também temos Moisés, porque é verdade que se você for numa casa, você vai ver uma Bíblia aberta no Salmo de número 91. Quem aqui nunca foi ou encontrou uma Bíblia aberta no Salmo 91? Dizem que é para espantar o mal olhar, dizem que é para abrir os caminhos. O Salmo 91 quem escreve é Moisés, só que Moisés não escreve para qualquer um. Ele vai dizer que é assim: aquele que habita, não é aquele que passeia, não é aquele que vem uma vez e não volta nunca mais, é aquele que habita, é aquele que mora, é aquele que tem morada, é aquele que está lá todo dia, é aquele que habita no esconderijo. Quando eu fui ver esse salmo, Moisés vai escrever uma classe essa qual muitos olham e falam: é só um levita, é um só um cuidador de arca, só um manuseador de arca. Só que mal sabe que é o levita que cuida da obra, é o levita que cuida da igreja, é o levita que cuida da oferta, é o levita que cuida de tudo. Para quê? Para quando o sacerdote vir fazer o sacrifício, já esteja tudo pronto para ele. Então vocês deixam o Salmo 91 exatamente para os levitas daquela época. E aqui nós vamos entender que o maior salmista do livro de Salmos é Davi. Davi ele começa a escrever seus salmos, a tocar os seus salmos diante das dificuldades que ele passou. Davi era um menino rejeitado. Segundo os historiadores, vai dizer que o livro de Salmos vai dizer que ele veio de uma mulher que não era a própria mãe dele, mas sim uma mulher da vida. Bem verdade que quando nós vamos entender o texto, Davi ele era uma pessoa humilde em aparência, esperto em longitude, porque o que adianta ser bonito e não ter consciência? O chassi pode até ajudar, mas se a mente for de criança não cresce. A beleza pode ser bonita, pode ser formoso, mas se a cabeça não tiver crescimento, Deus nunca vai dar um projeto para quem não pode crescer sozinho. Você já viu alguém abrir uma empresa sem ter conhecimento da área que ele está entrando? Davi ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, o quê? Apacentando ovelhas, cuidando de ovelhas. E não era qualquer tipo de ovelha, igreja. Eram ovelhas malhadas. Repita comigo: ovelhas malhadas. Primeira coisa que eu aprendo é que Davi, por cuidar de ovelhas, ele tem experiência no ramo. Porque ovelhas, se você colocar ovelhas no meio de 10 pastores, ela não escuta a voz, ela só escuta a voz do seu próprio pastor. Você pode colocar uma ovelha diante de 5 pastores, ela só vai escutar a voz do seu pastor. Porque em verdade que a ovelha é medrosa, ovelha tem um pouco
longe, mas para escutar, ela escuta muito bem. Por isso que nós vamos ver hoje em dia muita gente querendo um dia estar numa igreja, um dia estar em outro, um dia estar em outro, porque não consegue escutar direito, porque a Bíblia nos diz que o azeite é colocado na cabeça da ovelha para que não venha ter moscas ou até mesmo bichos, para que não venha entrar no ouvido e tampar para que ela não venha escutar. Eu vou entrar nisso daqui a pouco, você vai entender. Então, se ela não escuta, ela não sabe com quem ela vai. Se ela não escuta, ela come qualquer coisa, escuta qualquer pregação, escuta qualquer liturgia, vai para qualquer igreja, e aí chega um dia que ela fala: não quero mais saber de Cristo, porque busquei, não achei. Só que buscou no lado errado, no local errado, no momento errado, na porta errada. Nós vamos ver João escrevendo 7 cartas, 7 igrejas, só que uma igreja se destaca e não se acha falha nela: Filadélfia. Ela vivia no meio de outras igrejas corrompidas, sim ou não? Sim. Só que ela não se corrompeu. Eu estou no meio de igrejas corrompidas, mas eu não me corrompo. Eu estou na Babilônia, mas não sou babilônia. Você está no mundo, mas você não é mundo. Você faz parte da casa do Senhor. Você está nesse mundo de passagem. Você é passageira. Você está aqui, mas Jesus está falando: eu sei a hora, o momento certo que eu vou buscar a minha igreja. Por isso eu digo: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Então vamos entender. Quem escreve Salmo de número 23 é Davi. E Davi, ele vai escrever esse salmo no momento mais dificultoso da sua vida, porque Davi, ele estava no pasto, cuidando de ovelhas, lutando com o leão, lutando com o urso, lutando com as dificuldades, sendo rejeitado pela família, sendo rejeitado pelos irmãos, sendo rejeitado pelo pai, sendo rejeitado por tudo e por todos, mas com uma promessa inabalável. Você não entendeu? Ele está fazendo tudo para deixar as ovelhas bem apacentadas. Porque o bom pastor cuida da sua. O bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. O bom pastor aqui é Jesus. O bom pastor cuida bem das suas ovelhas. Só que nós vamos ver aqui Davi, ele dando um relato sobre o que é ser um pastor, o que é pastorear, o que é ter um caminho abençoado diante de um pastoreio. Porque ser ovelha é uma coisa, ser pastor é outra coisa. Um dia eu fui ovelha, um dia eu fui servo, hoje eu sou pastor, mas eu sou aqui para servir. Só que pastor também tem dores, pastor também tem luta, pastor também tem dificuldades, pastor também tem perseguições. E Davi relata isso. Ele vai dizer bem assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada há de me faltar, ou nada me faltará. Pastor, o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que você não vai ficar desempregado. Esse texto quer dizer que você não vai passar dificuldades financeiras. Esse texto quer dizer que o Senhor é meu pastor, mas eu tendo Ele, nada há de me faltar. Porque eu tenho Cristo. Ele mesmo diz: eu sou dono do ouro e dono da prata. Se eu quiser operar onde tem ouro, eu opero. Mas se eu quiser operar onde tem madeira, eu também opero. Se eu quiser operar em igreja grande, eu opero. Mas se eu quiser abençoar uma igreja pequenininha, eu também opero. Ele dizendo: eu abençoo também quem está lá em cima, mas também abençoo quem está embaixo. Ele não faz distinção de condições financeiras ou intelectual. Ele olha no íntimo do seu coração e diz: aqui eu posso fazer morada. O Senhor é meu pastor e de nada
comer bem. Crente come bem. Sim ou não? Sim ou não? Crente come bem. E ovelha, nada mais nada menos, que ela gosta de um pasto verdejante e grande, para que ela venha se satisfazer da comida que é oferecida pelo seu pastor. Independente da onde leva, a comida tem que ser satisfatória para matar a fome. E ovelha, ela come bem, ela se satisfaz. E não é qualquer alimento que enche a barriga da ovelha, porque se você for ver, a maioria das ovelhas são gordinhas, a maioria das ovelhas são robustas, a maioria das ovelhas são grandes. E se ela está andando e ela cai e fica com as patas para cima, é perigoso ela morrer. Por isso que o pastor tem sempre que estar ao lado das suas ovelhas. Pastor não tem tempo para descanso. Talvez isso seja um puxão de orelha para você, mas eu vou dizer bem claro: pastor não descansa. Enquanto você dorme, ele ora por você. Enquanto você está no trabalho, ele jejua pela tua vida. Enquanto você tem que se ousar fazer o que você fala: hoje eu não vou para o culto porque eu estou com dor no pé, estou cansada. O pastor está de joelho orando pela tua vida. Por isso que o pastor procura o melhor lugar para alimentar as suas ovelhas. E ele não procura qualquer alimento, ele procura pastos verdejantes. Porque pastos verdejantes é um alimento raríssimo de se achar, mas quando se acha, é bom ser alimentado, porque uma hora pode acabar, por causa do tempo e por causa do calor. O texto em si vai dizer: refrigera, guia-me às águas tranquilas e mansas. Em outras palavras, guia-me mansamente às águas tranquilas. Repita comigo: guia-me às águas tranquilas. Por que o pastor leva as ovelhas às águas tranquilas? Porque a ovelha não gosta de barulho. Aonde tem barulho de muitas águas, a ovelha não pula lá dentro. Eu vou ser mais claro para você. Existe um homem há 38 anos. Quantos anos? 38. E um tanque chamado Betesda, conhecido como Tanque da Misericórdia, Jesus está subindo para a festa, e quando ele sobe para a festa, ele vai passar por um outro lado, entre os muros dos leões, aonde vai ter uma porta conhecida como Porta das Ovelhas. Porta das Ovelhas. Só que quem está lá dentro é paralítico, sim ou não, missionário? Quem está lá dentro é mão ressequida, é enfermo, é coxo, etc. Sim ou não? Mas o que está escrito lá fora? Porque tem gente que só vê o seu erro, mas Jesus não te chama pelo erro, Jesus te chama pela ovelha. Mas pastor, é aleijado, para mim é ovelha. Mas pastor, é um drogado, para mim é ovelha. Pastor, é um para mim é ovelha. Não me importa como seja, o problema é que você vê um defeito, eu não vejo defeito. Eu vejo futuro, eu vejo milagre, eu vejo a restauração, eu vejo a libertação. Para mim é ovelha. Jesus já chega. E quando ele chega no ambiente, ele está de lado de frente ao poço, sim ou não? Mas espera aí, apóstolo Josias, Jesus é fonte inesgotável do lado de um poço. Hello? Jesus é fonte inesgotável do lado de um poço de águas paradas. Enquanto tem gente querendo água parada, Jesus está querendo encher. Jesus chega em Samaria e pede água para uma mulher e fala: me dê um copo de água. Como pode tu ser judeu falar comigo samaritana? Ele está do lado de um poço, sim ou não? Água parada. Só que ela se esquece e não presta atenção que ele é fonte. É Jesus dizendo: o que você tem aí, bebe e mata a sede agora, mas depois você vai voltar a querer mais dela. Mas eu tenho água inesgotável.
você beber ela hoje, você nunca mais terá sede. Jesus chega no tanque, o homem está 38 anos, só que o homem está precisando que a água seja agitada e ele pule lá dentro. Só que há 38 anos ele está ali e não pulou nas águas que são agitadas, porque a ovelha não pula onde tem água agitada. Ovelha que é ovelha gosta de mansidão, tranquilidade. Aí Jesus olha e fala: quer explicação? Jesus, toda vez que eu tento, não tem quem me lance, não tem quem me jogue. O problema do crente hoje em dia é dar desculpa para vir para a igreja. Eu vou ser sincero e realista. O problema do crente hoje em dia é dar desculpa para tudo. Para buscar, para vir para a igreja, para ofertar, para dizimar. É verdade. Mas quando tem churrasco, você é o primeiro a estar lá. É verdade. Quando chega o motoboy lá para a pizza, é o primeiro. Não, opa, é minha, é isso, é mesmo. Mas para as obras de Deus, para as coisas de Deus, sempre põe dificuldade. Jesus só está perguntando: quer explicação? Quer explicação? Quer explicação? E ele vai dar desculpa: não tenho quem me lance. Só que Jesus está deixando bem claro: eu não quero que você tenha milagre de águas agitadas, porque quem está ali tem milagres de águas agitadas. Só que eu quero para você é maior do que você pensa. Porque tem gente que só vive de milagre de águas agitadas, de movimento. Você mais rápido, sincero. O que tem mais hoje é movimento. O que tem mais hoje é barulho. O que tem mais hoje é oba-oba. Se não tiver um corinho de fogo, se não tiver um tocador de corinho, se não tiver um movimento, Jesus não está lá. Só que eu conheço um Deus que trabalha onde tem silêncio. Os filisteus roubaram a arca e levaram para o pico de Dagon. Na frente de Dagon, fecharam as portas. E Deus opera no meio do silêncio. Escutam-se os nomes quando eles vão abrir a porta. Dagon está caído de cara de rosto no chão, de frente para a água. Mas peraí, pastor, Deus opera na cidade dos filisteus e não operou quando precisou de oferir mulheres. É que Deus não opera onde tem divisão. Deus não opera onde tem pecado. Deus operou para mostrar que Ele ainda é Deus, Ele trabalha no silêncio. Vamos mais profundo. Jeremias desce a casa do oleiro. Jeremias desce para Anadote e vai na casa do oleiro. E vai ter o oleiro fazendo um barro. Fazendo o quê? Um vaso com barro ou argila. E quando ele vai formar o vaso, o oleiro está somente formando, trabalhando primeiro por dentro para depois trabalhar por fora. O oleiro disse alguma coisa? O oleiro falou alguma coisa? Porque Deus trabalha no silêncio. E nem todo silêncio de Deus quer dizer que Ele não te ama. É porque Ele está trabalhando a favor de você no meio do seu silêncio. O silêncio dói, machuca, dá até mesmo vontade de desistir. Como Abacuque falou: Senhor, por que tudo isso acontece com o teu povo? O Senhor não faz nada. E o Senhor ficou em silêncio. Abacuque no capítulo 2 se posiciona. E aí Deus fala para Abacuque: faz uma placa. E escreve assim: o justo viverás pela fé. Aí Abacuque no capítulo 3 se posiciona, mas aí ele fala: agora eu vou levantar uma oração. Uma o quê? Uma o quê? Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, amor divino. Avivamento não vem através de movimento. Avivamento vem através de oração. Vamos te provar na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14 em diante. E são todos os apóstolos, os discípulos, 11 reunidos, juntamente com mais um povo, 120 pessoas. E eles oravam incessantemente. Capítulo 2. E de repente ouve-se um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Então quer
exemplo, primeiro para ter avivamento, tem que ter alguém de joelho no chão orando. Primeiro para ter milagre, tem que ter joelho no chão orando. Primeiro para ter porta aberta, tem que ter alguém de joelho orando. Não tem como Deus te abençoar se você não tiver joelho no chão. Não, mas eu quero bênção, tipo de cristão que vem a nós, o nosso reino, nada, vem, eu quero, me dá. Sabe aquele danoninho antigo, aquele comercial, me dá. É o tipo de crente que só quer, mas nunca entrega no altar de Deus. E o altar nunca rouba, o altar ele devolve. Então vamos ser mais sinceros. Jesus ele pergunta, quer explicação? Ele dá desculpa. E Jesus fala, levanta, toma tua cama e anda. Ele não se preocupa com o movimento, mas ele começa a sentir a perna dele a se mexer. Ele se levanta e sai andando. E quem está do lado está vendo que o milagre não vem por causa das águas agitadas, e sim pela palavra que sai da boca de Deus. João 15 vai dizer, vós sois limpos pela palavra. É a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que liberta, é a palavra que abre, é a palavra que fecha. É a palavra que nos traz a libertação, restauração e nos dá hoje um milagre para nós levarmos para nossas casas. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu te digo uma coisa, o milagre está nas tuas mãos, oriando para a Shelly Campo, e você está levando ela hoje. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aí o texto em si vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale, nem todo vale que você se encontra é para te matar. E o texto está dizendo, ainda que eu andasse, então quer dizer que no vale você não vai ficar andando sozinho. E no vale você não vai ficar parada. Você vai ser sincero? Deus chama Ezequiel e o Espírito leva ele até o vale de ossos. Quem leva ele? O Espírito. Porque se fosse por ele, ele não ia. Você é mais sincero, missionário? Quem leva ele é o Espírito. Porque pelas mãos dele e pela vontade dele, ele nem viria ao culto hoje. Porque pela minha vontade eu não viria hoje. Pela tua vontade você não viria hoje. Mas a mão do Senhor impulsionou e falou, pode ir, meu filho, porque a vitória é certa em derramação do abraço. Só que no meio do vale ele não fica parado, ele vai andando ao redor. Por que ele anda ao redor se ele já está no meio? Alguém sabe explicar? Por que ele anda ao redor se ele já está no meio? É porque os ossos que estão caídos pode estar seco, pode estar caído, mas ainda é vaso na mão de Deus. Então não sou eu que vou andar por cima de quem está caído. Não sou eu que vou pisar em cima de quem pegou e caiu. É Deus dizendo, anda ao redor que eu vou te mostrar um por um e vou te mostrar o milagre que eu vou fazer. No meio do deserto, no meio do vale, ele está andando. Só que eu vou dizer uma coisa: vale não mata, vale fortalece. Não vou repetir para você entender. Vale não mata, vale fortalece. Mas pastor, você não sabe como é que está minha casa. Não vale. Quem te levou até o vale? Se foi Deus, ele se responsabiliza. Mas se você entrou com seus próprios pés, fuja, porque vale também mata. Está no vale, andando e vendo os ossos. Eis, poderão esses ossos viver? Eu não sei, sou profeta, mas o Senhor é quem sabe. Eu sei que o corpo humano tem 206 ossos, 3 menores ossos, estribo, bigode e martelo. O estribo, que é o menor osso do corpo humano, ele tem aproximadamente 2,5 milímetros. Ele é responsável por captar e distribuir toda e qualquer mensagem. Só que se o Senhor falar que pode, se
mas eu não sei. Então profetiza. No meio desse vale, profetiza. No meio da dificuldade, profetiza. No meio da angústia, no meio da tristeza, mas o meu filho não, profetiza. Mas a minha filha está profetiza. Deus está falando para você mudar a sua atitude, parar de ficar olhando para baixo, erguer a cabeça e falar: eu profetizo na minha vida vitória, eu profetizo que meu ser a bênção, eu profetizo que meu filho vai ser uma bênção, meu marido vai ser da cachaça, eu profetizo. Quando ele abre a boca para profetizar, se você for pegar a contundência dos ossos, se o estribo é o menor osso do corpo humano e ele é responsável por receber, captar, distribuir toda e qualquer mensagem, quem recebe é o estribo, sim ou não? Mas por que Deus escolhe o estribo e não escolhe o fêmur? Se o fêmur é o maior osso do corpo humano, é porque Deus não escolhe quem é grande. Deus escolhe quem são os pequeninos. Deus não escolhe nariz empinado. Deus escolhe quem tem intimidade com Deus. E nada melhor do que ter intimidade com quem pode reproduzir a mensagem do Senhor. O Espírito, ele está ali e ele vai mudar a história daquele cenário e vai começar a distribuir a mensagem que o profeta falou: ossos seus, ouve. Peraí, ouve, escuta. Não, está no texto, ouve a palavra do osso, escuta. Só que o estribo é responsável por receber e captar todo e qualquer meio. Então, quando ele profetiza, quem recebe é o estribo, o menor osso do corpo humano. Aí vem a mensagem do Senhor para cada osso. Cada osso se junta ao seu osso. Não é o pé no lugar da mão, mão no lugar do pé. Cada um tem o seu quadrado. Porque tem gente que não gosta de ficar embaixo, tem gente que gosta de ficar em cima e quer tomar o lugar dos outros. Só que os ossos começaram a se juntar e a obra foi feita. Vale no mar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. No vale você não vai ficar parado, mas também não é no vale que você vai morrer. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado é feito para bater, para salvar ou para redimir. Pessoas falam: ó, cuidado que hoje o culto foi só cajado. O pastor ali, ele prega só cajado. Cajado, ele tem um formato encurvado na parte de cima, na ponta de baixo é uma ponta bem aguda, pontuda, para quando um animal, um urso, um leão, vinha atacar as suas ovelhas, com a ponta de baixo ele perfura o animal que vem a pegar a ovelha e sai correndo. A parte de cima, que é ondulada ou meio curvada, quando uma ovelha cai no aprisco, o pastor vai salvar ela, puxando pelo seu pescoço ou pelo seu peitoral, aonde a curva daquele cajado faz, ele puxa para cima. Quem é que não se lembra que da parábola onde um homem tem 100 ovelhas e uma se dispersa e ele vai atrás? Ele deixa as 99 e ele vai buscar a que está perdida. E quando ele busca a que está perdida, ele vai com o seu cajado e salvar ela, porque ela está caída quase que no aprisco, ou quase que no final de tudo. Aí a ovelha, que tanto que ela é teimosa, porque tem pessoas que são teimosas, sim ou não? Sim. Vai acabar o glória, tá? Tem ovelha que é teimosa, sim ou não? Sim. Aí o que o pastor tem que fazer? Pegar a ovelha, quebrar a pata dela, colocar um pano curativo e colocar ela sobre os seus ombros e colocar ela de volta no meio do rebanho. Só que até ela se curar, ela continua no cangote do seu pastor, sentindo o cheiro e escutando a sua voz, para que ela venha captar, memorizar e saber quem manda é o pastor. Glória a Deus. Só que ao mesmo tempo que o pastor traz a ovelha para perto, gera
e eu não estou. A casa de Deus não é mérito, é obediência. Buscar a Jesus não é mérito, é obediência. Se aquela ovelha está ali, é porque ela está passando por um processo. Que processo é esse? Da obediência. E igreja não é por tempo de casa, porque igreja não é empresa. Quando você trabalha 10 anos numa empresa e chega um funcionário novo, quem manda lá é quem tem mais tempo, sim ou não? E na igreja? Mas chegou hoje e já está cantando. Chegou hoje e já está pregando. Chegou hoje e já está fazendo. Se Deus quiser levantar uma criança aqui nessa noite de hoje, Ele levanta. Se Ele quiser levar um aleijado, um coxo, paralítico, se Deus quiser trazer lá de fora um mundo surdo, abrir os ouvidos dele, abrir a voz dele e começar a falar de Jesus, Deus faz. E não é por tempo de casa, aqui é pela misericórdia. Vamos mais. Aí o texto ensina isso. Preparas uma mesa perante. Eu só vou terminar enquanto todo mundo repetir. 1, 2, 3. Preparas uma mesa perante. Peraí. O momento dele é de vara. O momento daquele homem é de dificuldade. Mas quem disse que Deus nunca pode preparar uma mesa no meio do deserto? Talvez alguém pensou, já era para ele, já era para ela. Está no vale, está na dificuldade, não tem mais o que fazer. Vamos fazer uma festa, porque ela caiu, porque ele caiu. Só que o salmista está dizendo: preparas uma mesa perante os meus inimigos. Porque tem crente que gosta de ver o povo até mesmo lá embaixo, sim ou não? Tem crente missionário que gosta de te ver lá embaixo, mas quando você começa a crescer, alguma coisa ela está fazendo que está crescendo muito rápido. Não, isso daqui é alguma coisa por detrás dos planos. Só que quando Deus exalta, Deus exalta. Porque o problema do povo é até te ver bem, mas não tão bem quanto eles. O problema do povo é querer te ver por baixo, mas nunca quer te ver por cima. Porque enquanto você está lá embaixo, todo mundo, tudo bom, tá? Ou até 20 como um ingrato. O que é um ingrato, pastor? Todo ingrato tem memória curta. Todo ingrato tem memória curta. Por quê? Hoje você ajuda, amanhã não lembra nem quem é você. Você ajuda. Quando chega no dia que você precisa, você, hoje não dá. Não sei quem é você. Aí ele está te vendo por baixo e está dizendo: só mais um. Só mais um. Aí você começa a crescer. Deus da casa, Deus da carne, salva o filho, salva a filha, salva o esposo, salva a esposa. E ele começa a dizer: mas por que está acontecendo isso na vida dela e na minha não acontece? Eu estou há mais tempo na casa do Senhor. Eu falei, não é por tempo de casa, é por misericórdia. É a misericórdia que alcança, libera. Quando a misericórdia libera para o teu povo, a bênção não há que se ponha na frente de Deus. Ele é terrível. Deus, ele é terrível. Quando ele quer fazer, pode estar o inimigo que for na tua frente. Ele passa por cima, atropelando, pisando na cabeça, esfregando o vizinho no chão, porque ele ainda é Deus. Preparas uma mesa perante mim, a presença dos meus amigos. Ele dizendo: eu estou no vale, mas eu sei que tem mesa farta. Eu estou no vale, mas eu sei que tem vitória. Eu estou na dificuldade, mas eu sei que tem porta aberta. Eu estou na dificuldade, mas eu sei que vai vir vitória. Eu não tenho nada dentro de casa, mas eu sei que amanhã vai cair o pix na minha conta.
espírito. Tem o salmista dizendo: unge minha cabeça com óleo. Peraí. Quando ele diz unge minha cabeça com óleo, e vai ser bem interessante essa parte aqui, preste muito bem atenção. Porque quando ele fala unge minha cabeça com óleo, é porque toda ovelha ela teria que ter óleo sobre a cabeça. Por quê? Porque o mosquito pousava sobre a cabeça, fazia uma ferida, ou se tivesse já uma ferida aberta, ela pousava em cima, colocava os seus ovos, e ali começava a procriar-se alguns bichos, e esses bichos começavam a entrar nos ouvidos, e esse mosquito também deixava bactérias sobre o machucado. Então se tornava um buraco grande, cheio de larvas, e o azeite que era posto impedia das larvas procriar e de um mosquito pousar para colocar sua bactéria, os seus ovos. Ovelha que não tem azeite na cabeça tem bactéria do inimigo. Porque é bem verdade, presta atenção nisso. O salmista vai dizer no número 119, versículo 83, que estou como odre sobre a fumaça. Eu tive que investigar, pesquisar sobre isso. Por que o salmista diz que o odre está sobre a fumaça? Porque o odre é feito do animal, cordeiro ou carneiro. Ele é degolado, tira-se o pescoço, a cabeça, tira-se as patas e vai fazer o processo do escarneamento. Tirar toda a carne de dentro, para que aquela pele se torne uma bolsa para colocar leite, azeite, vinho, para que quando quem for sair para fazer os seus afazeres, coloque a sua bolsa ou o seu óleo sobre as costas. No meio do caminho sente sede, mata a sede. No meio do caminho sente fome, mata a fome. No meio do caminho está meio triste, se sinta alegre. No meio do caminho precisa de remédio para curar alguém, tem remédio. Então ele vai ter que fazer o processo do escarneamento para que venha ter produto dentro, sim ou não? Porque não tem como ter produto dentro com carne purificada. Porque carne, quando fica muito tempo parada, ela começa a feder, sim ou não? Sim. E quem conhece ódio que está fedendo? Tem ódio na igreja que tem carne ainda. Tem que ser tirada a carne. Tem odre, nós somos odre, vocês somos odres. Só que antes de ser odre, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Só que quando ele tira a carne, faz o escarneamento, ele vai pegar aquela pele, vai colocar sobre a água e colocar sal. Por que ele coloca sal? Para matar toda e qualquer bactéria. Para matar toda e qualquer? Por quê? Porque se tiver bactéria, o produto que for colocado dentro vai se tornar inútil para a produção. A bactéria que está no animal é a mesma bactéria que pode entrar dentro de um odre. Porque a mosca pousa, deixa a bactéria. Só que o que ele faz? Coloca sobre a água e joga sal por cima. Por que o sal? Porque o sal mata a bactéria que está dentro do odre. Jesus mesmo disse: vós sois sal da terra e luz para esse mundo. Eu e você temos que ter sal na vida. Tem que ser moderadamente, não muito e nem pouco. No tempo certo, na temperatura certa, na quantidade certa. Porque tem gente que tem sal demais, isso. Tem sal de menos, fica ruim, lá, não tem sabor. Crente que é crente tem que ter sabor na vida. Crente que é crente tem que ter diferença na vida. Tem crente que você olha de longe e fala que dali é um crente. Mas tem crente que você olha e fala: não, é crente? Se converteu aonde? E até hoje não mudou de vida. Porque quando o oleiro muda a vida do homem, ele não muda só por dentro, ele muda por fora. Pode ser não tão bonita, mas ele muda. O brilho vem longe, a aparência vem de longe.
Então, quando o homem vai colocar aquele sal com a água sobre o odre, sobre a pele, ele mata toda a bactéria. Depois ele vai costurar, vai apertar a costura, para que não venha ter brecha. Porque odre que tem brecha, o inimigo entra. Hello? Está todo mundo aqui? Odre que tem brecha, o inimigo entra. Por isso que muitas das vezes você fala: Jesus, por que tanto aperto na minha vida? Porque o Senhor tanto me aperta. É porque quanto mais ele aperta, menos brecha tem para o inimigo entrar. Ele aperta, costura, e depois ele coloca o produto e sai para o campo. Ou sai no meio do deserto, porque é onde ele vai fazer o processo do odre. O odre no deserto, ele é testado. Se você pensa que vai vir para a igreja, aceitar Jesus hoje, amanhã vai ter tudo do bom e do melhor, é enganado. Os antigos disseram: vem para a igreja que Jesus vai mudar a sua vida. Só que não te avisaram que ia ter luta, que ia ter prova, que ia ter perseguição, que ia ter calúnia, que ia ter gente com inveja de você. Mas eu não tenho nada, mas mesmo assim tem inveja. É verdade. Mas eu não consegui nada até hoje, mas mesmo assim um pouco tem inveja. Então vamos entender: o azeite que é colocado sobre a cabeça da ovelha é para afastar toda e qualquer bactéria e até mesmo a semente ou ovo do mosquito, para que não viesse fazer morada no ouvido e na cabeça. Porque se o inimigo quer te derrubar, ele não vai colocar somente uma enfermidade na tua vida, ele vai mexer com a tua cabeça, seu psicológico, seu psique. A primeira coisa que todo crente, e o ano passado perdemos alguns amigos por causa da depressão, é quando mexe com o psicológico, depressão. Pregadores, amigos que se suicidaram por causa da depressão, porque a pressão foi muito na cabeça. Não teve alguém que apoiasse ou investigasse para saber o que estava acontecendo. E esse meu amigo, ele pegou e se suicidou. Tirou a própria vida porque ele estava com varejeira sobre a cabeça e estava faltando óleo. Mas pastor, por que muita gente hoje em dia não consegue se firmar na igreja? É porque está faltando óleo na cabeça. É porque está faltando azeite sobre a vida. É porque busca por revelação e profecia, mas nunca busca pela palavra do Senhor. É verdade. Porque quando a profecia de Deus, ela se cumpre. Mas muitas pessoas se frustram com revelação e profecia. Ah, mas Deus falou, Deus usou. Nem tudo é Deus. Jesus mesmo disse: tomai cuidado com os falsos profetas e falsas profecias. E tem gente que gosta de cair na ladainha, na lábia desse povo. É lives que vão dizer sobre live da revelação, live da profecia. Mas missionário, você já viu alguma live de palavra? Você já viu alguma live dizendo: vamos fazer um estudo bíblico aqui? Você que não sabe bem, vamos estudar junto. Mas a maioria da live é live da revelação, live profético, live da profecia, e ali ele coloca o pix, a pessoa acredita, manda o pix, mas não se cumpriu. E quem disse que era profeta, que profeta que é profeta, não fica entregando profecia todo dia. Vamos para a Bíblia? Jeremias, ele profetizava de tempos em tempos. Ele não profetizava de meia hora. Isaías é a mesma coisa, Ezequiel é a mesma coisa. Os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento, incluindo Jesus, não profetizavam todos os dias. Jesus ficou recluso no anonimato dos 12 aos 30. O seu ministério foi 20 pelos 30. E você vai ver ele falando: tem 3 pessoas aqui com dor de cabeça. Tem alguém aqui com dor de barriga? Jesus somente disse: quer explicação? Levanta, toma tua caminhada. O que é isso? Quer enxergar? Então enxergue. Então veja. É fatal. Abra-te. E tudo acontecia com uma palavra.
cima da vida ele vai trazer sobre o azeite, sobre a cabeça, ele vai falar: eu estou colocando autoridade sobre a tua vida, para que o inimigo não venha querer sobre a sua vida ter outra autoridade. Porque tem muito crente que deixa a autoridade cair dentro de casa para o filho dominar. Aí eu vou falar. Eu dou de novo. Quem manda na tua casa? Quem manda na tua família? Sabe quando o filho bate o pé, quem manda lá é ele? Ou quem manda lá é ela? Davi, ele vai deixar bem claro, que é o Salmo de número 23, estamos falando de Davi. Davi, ele vai matar um gigante, sim ou não? Sim. Só que Davi está levando pão para os seus irmãos, está levando alimento para os seus irmãos. Para que ele mesmo lutar com o gigante, ele tem que tirar o alimento do alforje e colocar pedra no alforje. Então ele tira o alimento e coloca a pedra. Como é que eu mato o gigante? Com pedra, sim ou não? Sim. E se ele tivesse pão no alforje, ele ia matar como? Por isso que tem muito crente hoje em dia, em vez de matar o gigante, está alimentando ele dentro de casa. Acabou até agora. Não vamos alimentar o gigante dentro de casa. Não vamos deixar que o inimigo entre dentro da nossa casa, comece a comandar, dirigir, a nos obrigar a ser omissos a eles e nos reverenciar. Não, você que manda na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus filhos, nas tuas finanças. É você que manda. Prepara uma mesa perante mim, a presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Enquanto o cálice de muitos está cheio, o seu vai transbordar. Vou repetir, você não entendeu. Enquanto o cálice de muitos está cheio, o seu vai transbordar. Porque a bênção que Deus vai te dar nessa noite de hoje é recalcada, sacudida, transbordante, sem medir. Recalcada, sacudida, transbordante, sem medir. Recalcada, transbordante, sem medir. Deus vai te dar coisas grandes que você nem sabe. Se transforma. Certamente que a bondade e a misericórdia andam juntos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. Eu gosto da igreja, mas não gosto daquele irmão. Eu gosto do apóstolo, da bispa, mas não gosto da dirigente de quem fica na porta. Faltando bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia é um junto. Eu vou para a igreja, mas a igreja não anda dentro de mim. Eu sou da igreja, mas a igreja não faz parte de mim. Eu sou de Cristo, mas será que Cristo faz parte de ti? A bondade e a misericórdia tem que fazer parte de nosso ser todos os dias. A bondade e a misericórdia tem que estar conosco todos os dias. Talvez você nessa noite chegou aqui e falou: Senhor, eu necessito de uma vitória, mas eu não consigo nem erguer minha cabeça para te adorar. Eu sei como que é isso. Eu sei como que é a luta que você está passando. Talvez se eu estivesse no teu lugar eu não suportaria, e talvez se você estivesse no meu lugar você não suportaria. Eu sei como que é você estar na igreja, mas com o pensamento lá na tua casa. Porque às vezes a luta é tão grande, sufocante, que você fala: Senhor, eu não aguento. Está difícil para mim, está dificultoso, eu não sei o que fazer. Eu sei isso porque eu passei essa semana por uma luta tão grande, que eu falei: eu acho que se eu passar por essa, Jesus pode voltar e me arrebatar. Às vezes nem sabia, eu não comentei com ninguém da igreja, somente com nossos pastores, presidente, e pedi oração deles. Eu cuido do meu avô, tem Alzheimer, tem os ossos frágeis, 86 anos, né? E eu sou um neto e eu cuido do meu avô. E o sonho de todo pregador é pregar em igrejas abençoadoras, eventos grandes. E eu falei: Jesus, eu vou me abster de ter esses privilégios para cuidar do meu avô.
tirado o fêmur direito, colocou uma haste de ferro e agora 15 dias atrás caiu e quebrou o fêmur esquerdo. 15 dias esperando uma cirurgia. E liga para um assessor, liga para um deputado, liga para Deus e o mundo. Eu liguei até para o céu de madrugada, de dia, de noite. Eu falei, Jesus, eu preciso de uma solução. Não dá. Aí eu cansado, o corpo exausto, deitei na minha cama, eu já estava delirando, tendo vertigem. Me ligaram: o seu avô vai operar agora. Glória a Deus. Precisamos de alguém aqui para liberar. Minha esposa saiu correndo, eu tinha agenda para estar resolvendo, uma agenda para mim estar pregando. E nós sem saber o que fazer. Aí ele operou, ficou na UTI, fui lá, visitei ele, peguei o relatório do médico, voltei para casa e falei: Jesus, o problema não é, agora já passou o primeiro, né? Agora vem mais um, que é cuidar de um idoso acamado. E tem crente, irmão, eu falo que é crente, se diz crente, fala em línguas estranhas, mas não cuida do pai nem da mãe. Aí ele cuida. Mas tem crente que não quer nem saber de pai, mas só quer saber do dinheiro que cai na conta. Eu sei. Aí ligaram hoje, falaram: com quem eu falo? Rogério, você é o que dos seus olhos? Sou neto. Então vem buscar ele que ele está de aula. Eu falei: Jesus, como é que eu vou buscar uma pessoa que vai ficar sem movimentar as pernas, sozinho, para descer 5 lances de escada? Eu não sei de onde Deus me deu força. Eu peguei, abracei, coloquei, levei pelas 2 escadas, que é uma que desce, outra que sobe. Colocamos no Uber. Logicamente que tem alguns Uber que não gostam de levar, rejeitaram a corrida. Trouxe ele para casa, coloquei na cama e, para a glória de Deus, ele está lá em casa. No momento da dificuldade, Deus vai te ajudar. No momento da luta, Deus vai te ajudar. Eu não sei qual é o problema que está passando na tua casa, tua família, teu emprego, teu relacionamento, mas Deus está dizendo: você pode estar no vale da sombra e da morte, mas eu estou preparando mesa no meio do deserto. Unja a tua cabeça para que o inimigo não venha colocar bactéria e para que o inimigo não venha fazer a tua cabeça, porque o cálice de muitos pode estar cheio, mas o seu vai transbordar. A bondade e a misericórdia andarão contigo todos os dias, e eu habitarei aonde? Agora vamos lá para o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu só descanso se eu habito. Apóstolo, não tem como eu ter descanso na minha vida se eu não habito na casa de Deus. Pronto, falei. Eu não posso ter descanso, eu não posso ter bênção se eu não habito no esconderijo. Porque tem gente que quer bênção, mas não quer ter o dono da. Quer vitória, mas não quer o dono da vitória. Não, porque eu quero livramento, eu quero meu filho sair das drogas, mas nunca fez por onde mereceu. Nós não somos merecedores de nada. Sabe o que nada? E eu vou fechar a mensagem agora. Para quem não me conhece, vou fazer 5 anos que Jesus me restaurou a minha saúde. Estava desbravando São Paulo, Brasil, pregando para cima e para baixo. E eu fui trabalhar numa construtora, peguei uma bactéria, conhecida como a bactéria das fezes do pombo, histoplasmose. No meu pescoço tinha 32 caroços, por dentro do organismo mais de 100. Se tornaram tumores, começaram a criar pus. E o médico falou: se estourar um desses dentro de você, nós vamos ter que drenar. E se misturar com sangue, você pode ter uma parada cardíaca e pode morrer. Tomei aproximadamente mais de 50 doses de Fortalecina C, um remédio muito caro, R$3.000
cada dose, tomei acho que 53 doses. Os médicos não sabiam mais o que fazer, eu entrei dentro do banheiro do hospital, falei, Jesus, eu não aguento mais. Sou pregador da tua palavra, dou a vida no altar, mas eu não sei porque eu estou passando por isso. E sabe quando vem a lembrança na tua mente? E veio a lembrança na minha mente. Tu gosta de pregar em altar. Tu gosta de aplauso. Tu gosta de like. Mas tu vai ter que pregar onde você não quer pregar. Tu vai ter que pregar onde ninguém quer pregar. Eu orando a Deus e vindo aqui na minha mente, de repente eu escutei uma voz dizer, filho, eu não necessito das promessas que eu fiz a sua vida. Eu renovo elas hoje. Passou-se 3 semanas. Ganhei 2 vidas para Jesus nesse hospital. Uma, Deus recolheu, a outra não andava, não falava, não comia, não bebia. Em 2 semanas e meia, passou a andar, passou a falar, passou a comer, passou a beber, passou a... Ele só mexia a cabeça. Eu falei, você quer aceitar Jesus? Ele, a sonda aqui, a certa tudo estourada, orei por ele. E em uma madrugada eu tô vendo um vulto preto. Eu falei, eu acho que a morte está vindo me buscar. Aí eu olhei direito, eu falei, menino, o que você está fazendo? Eu vou ali no banheiro e já volto. Mas você não andava, agora eu estou andando. Eu dei glória a Deus no hospital, chamei as enfermeiras, lógico, vai que cai, machuca. O pai dele ficou feliz comigo, eu orei por ele, ele voltou para Jesus. E aí passou-se 3 semanas e meia. Teve alta para ele e para o outro rapaz que estava do lado. E aí eu falei, vou ficar mais um mês aqui internado. De novo eu estou vendo um doutor vindo com uma prancheta. E aí ele chegou até mim e falou, senhor Rogério, seus exames chegaram aqui, mas eu não sei te explicar o que aconteceu. Tu pode dar um glória a Deus por isso? Eu com 132 caroços, só dando glória dentro do hospital. Tem crente que não dá glória, não. Glória a Deus. É duro, é ruim. E aí ele virou assim e falou, tá aqui seus exames, mas eu tenho uma coisa para dizer. Eu falei, pode falar a ruim, a boa, pode falar. Nos seus exames não deu mais nada. Não tem caroço, não tem bactéria, não tem tumor, não tem mais nada. Eu não sei o que aconteceu, mas o resultado é esse. Glória a Deus, aleluia. Aí eu falei, doutor, qual que é a outra notícia? Liga para a tua família que você está de alta. Aí eu virei para o doutor e falei, doutor, tu crê em Deus? Eu sou católico, então olha para aquela bolsa ali. O que é aquela bolsa? Eu já tinha arrumado antes de você me falar. Porque quem tem Deus sabe o que é a resposta dele. Eu liguei, minha família veio me buscar, fui para casa, passou-se uma semana, eu já estava voltando a pregar Jesus Cristo. Falei, Jesus, e a promessa que o Senhor falou para mim no hospital? Passou-se 6 meses. Um dos maiores congressos disso que o Senhor me chamou para pregar. Aí Deus usou um espírito e falou assim, tu vai pregar no dia do pastor Júlio, vamos junto com ele. Eu falei, eu não tenho nem teologia, como é que eu vou pregar na frente do homem? Quando saiu o cartaz oficial, pastor Júlio Trovão, pastor Rogério Ribeiro e o pastor presidente. Aí eu falei, já está se cumprindo, mas e as promessas? Passou-se 6 meses. O pastor falou para mim, pastor Rogério, vamos para Santa Catarina fazer missão? Para Camboriú. Eu falei, mas pastor, eu tenho nem dinheiro, não tenho condições, nem terno eu tenho. Terno que eu tinha, irmão, esse aqui já está fechando. Mas o terno que eu tinha, ele pegava aqui no joelho. E tem gente que reclama do que tem dentro de casa. Aí ele falou, se preocupa não que Deus prepara. Quando eu menos espero, Deus preparou o dinheiro. Deus preparou o terno. Deus preparou o sapato. Deus preparou a gravata. Aí eu virei para o pastor e falei, pastor, vamos? E aí, o que deu? E que deu que o empresário me abençoou com R$1.000. A nossa igreja mandou mais R$350.
Deus me abençoou com terno, calça, camisa, Deus me deu tudo. Agora é só ir fazer missão. Então onde nós vamos? Nós vamos para Gideões Missionários da Última Hora, Camboriú, Santa Catarina. Eu falei, mas eu vou fazer o que lá? Você vai pregar. Você está de brincadeira, pastor. Não. Eu prego aqui na vila mesmo, não tem problema não. Tu vai comigo. Eu vou pregar lá e você vai pregar em seguida. Ele pregou na manhã com Deus. E aí passou-se o dia. Eu falei, eu acho que eu não vou pregar não. Aí o pastor me convoca e fala assim, pastor, vai pregar lá na rádio, porque lá na rádio vai ser melhor para você. É só 100 mil pessoas para você, vai pregar para 100 mil pessoas. Eu falei, mas pastor, 100 mil pessoas. Pode ir lá. Chegando lá, preguei, voltei para a sede. E quando eu cheguei em São Paulo, portas que se fecharam se abriram. Pessoas que desacreditaram do ministério começou a acreditar. E eu falei, Jesus, e agora? Tem mais promessa? Tem. Os maiores congressos colheita de alma me chamam para pregar. E sendo pregador oficial do colheita de almas. Quando eu menos espero, eu e minha esposa, orando a Deus, falando, filha, Deus colocou no meu coração de fazer um projeto. Qual? A Bala Brasil. Sem dinheiro, sem recursos, sem patrocínio. Vamos fazer o primeiro evento. Pregador de Gideões, não tem dinheiro para dar de oferta. Cantores, não tem dinheiro para pagar o Uber. Deus preparou empresário. Deus preparou dinheiro. Deus preparou cantina. Deus preparou filmagem. Deus preparou tudo. E hoje nós somos presidentes do Senado. A Bala Brasil para a glória de Deus. Porque eu tenho ele. A porta pode estar fechada? Pode. Mas ele não deixa faltar dentro de casa. O inimigo pode tentar derrubar, mas não vai faltar saúde na minha e na tua vida. Porque, mesmo no deserto, preste atenção, eu vou entregar o microfone que ele direito, senão eu vou até meia-noite e o irmão vai achar ruim. Quem é que não se lembra que Jesus foi para o deserto ser tentado? 40 dias, 40 noites em jejum. E ele vai para o deserto, ser tentado pelo inimigo. Em um certo momento, você vai ver na Bíblia que o inimigo coloca ele no alto de um pináculo. Quem coloca Jesus lá em cima é Satanás. E a visão é boa para quem está lá em cima, olhando para quem está embaixo. Porque nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou. Todo mundo que está em altos lugares é Deus que coloca. Eu conheço pessoas que estão lá em cima, mas não foi Deus que colocou. Tem coisa por baixo dos panos. Aí Jesus ele repreende Satanás e os anjos o servem ele com um grande banquete no meio do. O mesmo privilégio que Jesus teve que você está tendo. Não, você não entendeu. 3 mãos levantadas. O mesmo privilégio que Jesus teve no deserto, o mesmo privilégio que o povo de Deus teve no deserto, quando queria comer e não tinha comida, e Deus preparou, olhou para Moisés e falou: Moisés, separa 70, porque eu vou dividir a carne, eu sei que você não está aguentando, e ainda tem mais, eu vou dar carne para o povo de dia, carne para o povo de noite, carne para o povo de tarde. Vai comer carne durante um mês sem reclamar. É carne de dia, carne de tarde, é carne de noite. Para não reclamar. Mesmo no meio do deserto, Faraó vindo atrás, tinha uma nuvem de fogo. Coluna de fogo, uma nuvem cobrindo eles. Para que o inimigo não viesse, enxergava a nuvem veio para trás, a coluna de fogo ficou atrás e na frente estava o mar vermelho. E Deus fala: Moisés, não é tempo mais de ficar clamando. Começa a achar. O mar se abre, eles atravessam, o inimigo morre e a vitória é certa. Deus preparando sempre no meio do deserto uma porta de escape. E eu fecho a mensagem dizendo isso. Mesmo se você for lançado na cova dos leões, Deus vai dar manjar para os leões. Vão ter que jejuar e eles vão falar: o que aconteceu? Não sei não, chega um tal de manjaro aí, eu não sei o que eu faço
vai não. Vamos ter que jejuar hoje, por quê? Porque esse daí ele ora 3 vezes ao dia. Hora de dia, hora de tarde, hora de noite. Hora de dia, hora de tarde, hora de noite. E quanto mais ele ora, mais anjo desce para proteger ele. E aí, o que vocês fizeram? Nós ficamos quietinhos, porque desceu um anjo no céu, enviado por Deus, porque ouviu a oração dele e falou para nós ficar de boca fechada. Nós tentamos abrir a boca, mas o manjar entrou nos nossos lábios. Vamos ter que jejuar, mas a próxima regra de mim vai ser gostosa, vai ter sobremesa, nós vamos comer, mas desse daí a gente não vai comer. Desse daí a gente não pode tocar. Desse daí a gente não pode fazer mal algum. Tem manjar no teu inimigo. O inimigo vai ter que jejuar. Vai ter vizinho que vai ficar se mordendo os lábios, vai sair até sangue nos lábios, de tanta raiva que vai ter em você, porque a vitória é certa. Vai ter crente olhando para você e falando: quem te viu e quem te vê. Glória a Deus. Se prende para ele. Você vai pôr a mão no teu coração. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou quebrar o protocolo hoje. É que a Assembleia não tem outro. Mas eu sou pentecostal, irmão, desde outro tanto. Você vai pôr a mão no teu coração agora. E você vai orar esse Salmo 23 comigo. Todo mundo junto, em uma só voz. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz verdejantes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, a presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longo dia da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Deus, aqui está a sua igreja, Senhor. Aqui está a sua igreja, Pai. Essa casa é sua, Deus, para fazer orar. Eu não sei como eles chegaram, mas da mesma forma que entraram, não vão sair. Porque a vitória é certa em nome de Jesus. Ó Pai querido, que toda obra maligna caia por terra agora. Toda inveja caia por terra agora. Toda oração contrária cai por terra agora. Tudo aquilo que foi feito contra a vida dele, contra a vida dela, contra a família, caia por terra. Eu estou vendo corrente sendo quebrada nessa noite. Eu estou vendo obra de macumbaria sendo desmanchada nessa noite. Onde me calamara, cheio me decantará. Deus, nessa noite, para discipular de cada um. Repreenda toda a fúria do inimigo. Repreenda toda a fúria do mal. Repreenda